Bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego e nesse vídeo veremos como lidar com pontos de vida do jogador. Então vamos dar uma olhadinha em como é que faz isso. Você que está chegando aqui e ainda não sabe nada sobre desenvolvimento de games em Unity, clica aqui em cima em algum lugar ou na descrição do vídeo eu também vou deixar o link para o primeiro vídeo dessa playlist, beleza? Mas você que já está acompanhando, vamos lá. O que a gente tem que vir aqui é no player, lá no script do player, que vai lidar justamente com o que acontece com ele quando ele apanha. Até agora, o que a gente está fazendo é, quando ele apanha, a única coisa que faz é chama a animação de apanhar e logo depois os efeitos de morrer. O que a gente vai precisar fazer aqui agora é criar justamente esse conceito de ponto de vida. E se ele tem ponto de vida lá no início, vai descontando de alguma forma esse ponto de vida, e se chegar a 0 ou ficar abaixo de 0, aí tem que chamar a animação de morrer. Beleza? Então, aqui no script a gente vê que o que ele faz é chama a animação de hurt. Vamos ver como é que está essa animação do hurt. Clicando no player, window, vai lá em animation, ou aperta o Ctrl C, 6. Então, hurt, ele faz duas coisas. Ele chama a função canMove e automaticamente ele vai chamar a função death. Tá bom? A gente tem que lembrar disso porque a gente tem que tirar a função death daqui. Então, vou tirar e ao tirar já está salvo aqui. Então, o que a gente vai ver é, jogando agora, antigamente encostava no player e ele morria. Então agora o que vai acontecer é, vai encostar no player e ele só vai apanhar. E do jeito que está, enquanto está tocando a animação dele apanhar, a gente não consegue mexer. Então, você vai ver que ele está com a animação de andar e encostou no inimigo, ele fica sem conseguir mexer nos controles. Tá bom? Então, antes, vou mostrar aqui, acabei não mostrando. Então, estava ali, no hurt, no tempo 22, o que a gente estava fazendo, estava aqui com o event animation death. Vou abaixar aqui. O que vai acontecer quando encostar, vai tocar a animação de hurt, aí quando acabar a animação de hurt, toca a animação de death, e no final da animação de death, carrega a cena de novo. Então, vamos tirar aqui a parte do death, e só vai chamar death quando ele tiver sem ponto de vida. Então, a gente precisa criar essa ideia de ponto de vida. Então, lá no Inspector, por isso que vai colocar o Serialize Field. Então, vai botar aqui como Private. Então, a gente pode colocar essa ideia de ponto de vidas como um número inteiro ou um número em ponto flutuante. Eu gosto de colocar em ponto flutuante porque isso dá mais flexibilidade. Então, aqui a gente tem que criar o tamanho máximo, a quantidade máxima de pontos de vida que ele tem. Então, vou chamar de Max Hit Points, sei lá, vou botar aqui 20. E apesar daqui, esse 20 está como número inteiro, o dano pode não ser um número inteiro. Então, essa é a ideia, fica mais flexível, mas se você quiser botar inteiro, vai funcionar do mesmo jeito. Então, vamos criar aqui um private float, o hit points, que vai ser o nosso current hit point, o nosso hit point atual. E quando começa o jogo, quando o player é criado e antes de ser chamado o primeiro update de frame, o que vai acontecer é que hit points
vão ser igual a max hit points. Beleza? Então agora o que a gente tem que fazer é, quando ele apanha, ele vai apanhar, mas recebendo algum tipo de dano. Então agora não só chama hurt, mas float damage. E aí agora o que a gente vai ter que fazer é descontar esse damage justamente do current hit points dele. Então, além de chamar a animação de hurt, e aqui também é uma decisão que a gente tem que tomar. Se ele morrer, tem que chamar a animação de hurt, ou quando ele morrer, em vez de chamar a animação de hurt, chama a animação já de morrer. Então isso é uma decisão, né? Apanhou sem morrer, animação de hurt. Apanhou e morreu, animação de hurt. E depois a animação de death. Então, por simplicidade, vai ser ou uma ou outra. Então, o que a gente pode fazer aqui é, no animator, aqui no set trigger, o que a gente vai fazer? Vai criar aqui uma string animation string, e a gente vai começar com hurt. E vai fazer aqui, ó, hit points menos igual, que o que é o menos igual? É quanto ele já tinha e vai descontar agora do damage. Aqui a interface até já sugeriu. Então, if hit points menor do que 0, aí a gente vai, em vez de usar a animação hurt, a gente vai usar a animação death. Pronto. Então só vai trocar qual animação vai tocar se ele de fato tiver morrido, tiver menos hit points do que 0, e na verdade tem que ser menor ou igual. Então agora aqui a gente vai trocar hurt e vai chamar a animation str. Pronto. Então agora tem que atualizar no inimigo, porque lá no inimigo, quando ele encosta no player, é assim que a gente está fazendo, ele chama a função hurt. Só que agora vai dar erro porque esse inimigo não dá dano nenhum. Então vou colocar aqui no inimigo um damage. Então, serialize field float damage, que é o damage que o inimigo causa. Opa, aqui escrevi errado. Float damage que ele causa. Tá bom? Então, essa questão de dano, nesse jogo que a gente está fazendo, ele dá dano quando pula em cima. O player vai dar dano no inimigo quando o player pula em cima do inimigo. E quando o inimigo encosta no player, ele dá dano no player. Então, por isso que vai testar a colisão, e se essa colisão tiver um game object com a tag player, é o player. Então, ele vai chamar o componente player desse objeto com a função hurt, passando agora o damage, e vou colocar aqui um damage igual, só para a gente usar essa ideia do ponto flutuante. Então vou dar aqui um dano de, sei lá, 10.5. Pronto, só para não ficar o 10 cravado, eu colocaria 10, mas ok, só para justificar aqui usar o float. Tá bom? Então agora, o que é o esperado? O primeiro dano que ele levar é hurt. O segundo dano que ele levar vai ser 10,5 mais 10,5 vai dar 21 de dano. Ou seja, vai ficar com menos 1 de vida. E aí tem que chamar a animação death. Então,
nossa expectativa é, primeiro hit, vai piscar lá o branquinho. E depois ele vai morrer. Primeiro hit, tá de boa, encostou, chamou a animação de morrer e carregou de novo. Bom, mas aí eu vou ter que saber quanto é que eu tenho de vida? A gente precisa agora de algum tipo de feedback visual. Então, por simplicidade, o que a gente vai fazer? Clica aqui 2 vezes no Canvas, a gente já tem a atualização de quantas abóboras ele pega, a pontuação que ele recebe ao matar o inimigo, e aqui eu vou criar um feedback a mais. Então, tá aqui, ó, esse count é da quantidade de pumpkins. Aqui no score a gente tem 2 textos diferentes. Então, vou pegar essa mesma ideia do score, então, por compatibilidade com as outros vídeos, eu não vou mexer aqui no pumpkins, mas aqui são 2 textos independentes. No caso do score, tem um game object vazio, e dentro desse game object vazio tem 2 game objects com textos diferentes, porque a gente só quer atualizar o texto referente no caso do score, no caso das pumpkins, da quantidade, né, de pumpkin, e no caso do ponto de vida. Então eu vou duplicar aqui esse score. Melhor, vou criar aqui, porque você não vai precisar olhar o score para entender, mas é isso. É um game object vazio que tem 2 game objects dentro dele com um texto. Então, vou pegar aqui na mesma altura. Então, vamos lá aqui, ó, dentro do Canva, create empty hit points. Então, ele é vazio. Então, tanto o score quanto os outros tem essa altura de 50, tá? Então, e vou mostrar aqui, ó, a altura, então, de 50. Vou colocar aqui um comprimento, vou colar aqui do score de 260, 260, e vou alinhar aqui, ó. Quando você for mexer no Canvas, na interface com o usuário, se certifica que você está no Rect Tool em vez do Move Tool, que isso ajuda a alinhar, a ver todas as questões. E eu vou alinhar, em relação ao centro, em relação ao canto direito. Então, essa é a referência. Tá bom? Então, aqui dentro eu vou criar 2 Game Objects de texto. Então, vem em UI Text Mesh Pro. Se for a primeira vez que você está usando o Text Mesh Pro, ele vai perguntar se você quer importar o asset de Text Mesh Pro, e a sua resposta é sim, precisa importar. Segura o Alt, clica aqui e vamos em Stretch, que aí ele vai ocupar tudo, mas eu não quero que ele ocupe tudo. Então eu vou tirar um pouquinho, vou fazer o que a gente chama de crop da direita, porque aqui vai estar só escrito HP de hit points e um espaço. Então, ó, vou diminuindo aqui. Se eu diminuir desse jeito, demora muito. Então eu vou botar aqui 10 é pouco. Vou tirar, sei lá, 100 ainda é pouco para tirar. 150 ainda é pouco. Você pode arrastar aqui também, ó, dei um zoom. No amarelo, você pode arrastar. Só que aí, se você fizer isso, é só o corpo do texto. Ctrl Z. Se você não vier no branquinho e no amarelo, ó, olha que está mexendo ali, ó, no crop right. Aqui tá bom. Agora vou criar um outro Text Mesh Pro. Aqui dentro vou fazer a mesma coisa, clica aqui, seguro o Alt, no Stretch, e vou mexer aqui um pouquinho no Crop Left. Vou botar aqui 100 e aí vou arrastar para ficar aqui, ó, pertinho. E aí, porque a gente está dentro do Rect Tool e tal, ele encaixou um no outro. Então ele deu essa quebrada. Vou colocar tanto o HP quanto o text centralizado no meio verticalmente. Então cliquei aqui nesse text do HP. Então aqui, ó, no alignment
vertical, botei middle. Mesma coisa com o texto. Vou botar aqui um placeholder, tá? De HP. Vou botar aqui 1000 de HP. E em vez de alinhar na esquerda, a gente vai alinhar na direita. Só que agora ficou muito longe. Então esse tamanho aí de 270, de 260 ficou muito grande aqui no Hit Points. Então eu posso mexer aqui, ó, no tamanho. Vou clicar aqui, ó, na direita. Vou apertar aqui, ó. Mas o que a gente acabou mexendo? No HP, por causa do crop. Então aqui, ó, left tá negativo, vou botar 0. Aqui, right passou, vou botar aqui 80. Vou selecionar de novo. Ainda está muito longe. Então isso tem a ver com estética, mas vou deixar assim mesmo, para não demorar muito. Então agora o que a gente tem que fazer? Atualizar isso daqui toda vez que muda a quantidade de hit points. Então vou salvar aqui a cena, vou voltar lá no script. Vou lá no script do player e quando muda a quantidade de hit points, eu tenho que ir lá naquele Text Mesh Pro. Então a gente tem que incluir o namespace TM Pro para poder usar o Text Mesh Pro. Então venho aqui no Serialize Field, vou botar aqui um Private Text Mesh Pro UGI e vou colocar Hit Points Text. Então, só que ele é um Text Mesh Pro, tá bom? Então eu vou até, em vez disso, chamar de GUI. Então agora, o que eu tenho que fazer? Mudei a quantidade de hit points, tem que atualizar. Então, hitpoints.text é igual a hit points, ponto, como ali é texto e aqui é um número, ele até já sugeriu toString, e vou fazer essa mesma coisa, eu vou copiar aqui, ó, lá no hurt, mexeu na quantidade de hit points, a gente vai atualizar. Então agora, vamos esperar ele recompilar, carregar, para a gente ver como é que fica aqui o hit points no jogo, ó, só apertar em game, tá muito clarinho. Então, vamos ajeitar esse texto para ficar do mesmo jeito que estava aqui, ó, no score. Então, se a gente olhar aqui como é que está o HP e o outro, que é a parte dos hit points, tá tudo padrão do jeito que a gente criou. Se eu vier aqui, ó, vou ver que está com o Material Preset de Drop Shadow. Esse não tá. Então, vou escolher justamente, ó, Drop Shadow. Drop Shadow. Pronto, já ficou melhor de enxergar a cor, mas aqui, ó, ele tá negrito e esse não. E aqui ele tá tudo maiúsculo. Não tá não. Então ele tá só negrito. Então, vou escolher aqui, ó, o bold e aqui bold também. Mas aí ao fazer isso, tem que mexer lá. Então vou tirar do bold. Não vou não. Vamos lá na cena. Vou mexer aqui um pouquinho, arrastar para lá. Vou escolher esse, arrastar para cá. Pronto. Então agora, o que a gente tem que fazer? No player, pegar aqui o texto que está com o placeholder e arrastar aqui para o Hit Points GUI. Então, ao rodar aqui o jogo agora, vai apanhar a primeira vez e aí ele vai atualizar a quantidade de hit points. Ele ficou com 9,5. Apanhou de novo, -1. Beleza? Então, você que gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreve no canal e recebe aí um grande abraço e que Deus te abençoe muito.